A água escorreu pelas pernas de Helena e se espalhou no piso claro da cozinha, bem na hora em que o telefone finalmente vibrou na mão dela. Não era a resposta calma que ela tinha esperado, nem o alívio de ouvir a voz do marido correndo para casa. Era Caio, seco demais, respirando como se estivesse com pressa até para acabar aquela ligação. Helena se apoiou na bancada, uma mão esmagando o tecido do vestido sobre a barriga dura. Caio, não desliga. Tá acontecendo. Eu acho que o bebê vai nascer hoje. Do outro lado, houve um silêncio curto. Curto demais para ser medo. Longo demais para ser surpresa. Quando ele falou, a voz saiu baixa, afiada, pior do que um grito. Então liga para quem estava com você ontem. Ela piscou, sem entender de primeira. A contração veio em cheio, cortando o ar. Que ontem? Caio, eu tô em trabalho de parto. Para de mentir para mim. Ele soltou uma risada sem humor. Eu já vi o bastante. Helena fechou os olhos por um segundo, tentando juntar as peças enquanto a dor subia pelas costas. Viu o quê? Acabou. Helena, eu não vou passar por isso com você. E então, como se estivesse riscando o nome dela da própria vida, completou, não me espera. A linha caiu. Ela ficou olhando para a tela apagada como se o aparelho pudesse voltar atrás sozinho, como se 5 palavras diferentes pudessem saltar dali e reorganizar o dia. Mas o telefone continuou mudo, e a única coisa que respondeu foi outra contração. Mais forte, obrigando Helena a curvar o corpo e prender a respiração pelo nariz. Agora presta atenção nessa parte, porque foi ali que a vida dela partiu no meio. Não foi no parto, não foi na dor. Foi no instante em que ela percebeu que o homem que jurava estar ao lado dela tinha escolhido acreditar em qualquer coisa, menos na mulher com quem tinha dividido a cama, a casa e os planos dos últimos 3 anos. E eu já te pergunto uma coisa se fosse com você. Se ainda esperava, me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história agora e que horas são. Aí, a gente lê tudo. E se você chegou agora, aperta em inscrever, porque o que essa mulher vai fazer depois desse abandono, nem ela imaginava ainda. Helena tentou ligar outra vez. Chamou até cair na caixa postal. Na terceira tentativa, nem chamou. O número tinha sido bloqueado. Ela soltou um som rouco, quase um riso sem força. Não. 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 Não faz isso comigo agora. Não sabia se falava com Caio, com o corpo, com Deus, ou consigo mesma. A dor apertou de novo, e ela teve de se abaixar devagar, sentindo o chão ficar longe e perto ao mesmo tempo. O apartamento, no 19º andar de um prédio elegante nos jardins, estava silencioso demais para uma noite como aquela. A bolsa da maternidade já estava pronta havia 2 semanas. O quarto do bebê cheirava a madeira nova e sabonete. O ursinho azul em cima da poltrona parecia debochar da bagunça repentina da vida real. Tudo no lugar. Só o pai tinha saído do lugar. Ela alcançou o celular com dedos trêmulos e pediu um carro. Quando o aplicativo mostrou 15 minutos de espera, Helena xingou baixinho, uma daquelas palavras que ela quase nunca usava. Tentou andar até a sala, mas outra fisgada a obrigou a parar perto do corredor. Foi quando a campainha tocou, por um segundo absurdo. O coração dela quis acreditar que Caio tinha voltado correndo. Arrependido. Sem jeito, dizendo que tinha enlouquecido. Mas quem apareceu do outro lado da porta foi a síndica do andar de baixo. Uma senhora pequena de cabelos brancos que subia toda noite para levar uma fatia de bolo ou reclamar do som dos vizinhos. Naquele dia, ela arregalou os olhos ao ver Helena pálida, suada, a mão presa na parede. Meu Deus do céu! Menina, já tá na hora. Helena engoliu em seco. Tá, só que eu tô sozinha. A mulher nem perguntou mais nada. Entrou. Pegou a bolsa da maternidade, o documento em cima do aparador e o carregador do celular que estava esquecido no sofá. Sozinha nada. Anda. Eu vou com você. No elevador. Helena tentou de novo ligar para Caio. Nada. Tentou mandar mensagem.
O aplicativo não entregou. Então, entre um andar e outro, ela fez o que vinha, evitando havia meses, abriu a conversa com Regina Bittencourt. A sogra leu rápido. Helena soube porque o visto azul apareceu quase na hora. Mas resposta não veio nenhuma. Na portaria, o porteiro correu para abrir o carro que o aplicativo finalmente enviara. A síndica entrou no banco da frente, mandando o motorista seguir para a maternidade particular em Pinheiros. Helena foi atrás, abraçada à barriga, sentindo a cidade passar pelas janelas como se São Paulo inteira tivesse se afastado uns centímetros dela. A chuva fina sujava os faróis, e foi ali, entre um semáforo e outro, que a cabeça dela começou a buscar, desesperada, o que Caio tinha dito. Ontem, viu o bastante. Mentira. Acabou. Ontem, ela tinha saído de casa no fim da tarde e dito a Caio que resolveria uma coisa rápida antes de voltar. Ele quis perguntar, mas o celular tocou bem na hora e era alguém da empresa. Helena aproveitou a distração e saiu. Não tinha contado onde ia porque queria evitar outra discussão com Regina. Simples assim. Não era adultério. Não era fuga. Não era traição. Era só um segredo bobo, desses que a gente guarda para transformar em surpresa. E mesmo assim, por algum motivo, aquele segredo agora parecia ter acendido um incêndio. A maternidade tinha luz branca demais e um cheiro limpo que irritava. Enquanto a equipe corria com a cadeira de rodas e fazia perguntas em sequência, Helena tentava responder sem deixar a voz quebrar. Nome completo. Tempo de gestação. Bolsa rompeu há quanto tempo? Acompanhante. Convênio. Na hora dessa última palavra, ela hesitou. A síndica respondeu por ela, dizendo o nome do plano do grupo Bittencourt. A recepcionista digitou rápido. Franziu a testa e digitou de novo. Depois ergueu os olhos com aquela educação treinada que não melhora notícia ruim. Senhora Helena, esse vínculo foi cancelado hoje às 17h42. A dor que veio em seguida não foi a do parto. Helena levou alguns segundos para entender. Cancelado como consta encerramento do benefício conjugal, a síndica se virou de uma vez. Encerrado por quem, a moça não podia dizer. Só repetiu que, se fosse necessário, o atendimento seguiria normalmente por se tratar de urgência obstétrica e a regularização financeira poderia ser feita depois. Helena apertou os olhos com tanta força que uma lágrima escapou sem pedir licença. Não escorreu. Ficou ali, presa no canto, porque a próxima contração tomou tudo. Ela agarrou o braço da cadeira e deixou escapar um gemido baixo. O corpo dela pedia outra prioridade. Só que a cabeça, teimosa, continuava presa no horário 17h42. Caio tinha desligado o plano antes de ela entrar no hospital. Aquilo não era só abandono, era decisão. No centro cirúrgico, enquanto mediam sua pressão e ouviam os batimentos do bebê, uma médica de voz mansa perguntou se o pai estava a caminho. Helena demorou um instante antes de responder. Não. A médica não insistiu. Só encostou de leve a mão no ombro dela e disse: então olha para mim. Você não vai fazer isso sozinha. Tem uma equipe inteira aqui com você. Talvez outra pessoa achasse consolo na frase. Helena achou bonito, mas não suficiente, porque equipe nenhuma segurava sua mão do jeito que Caio segurava nas noites em que o bebê mexia mais forte. Equipe nenhuma sabia que ele tinha escolhido o nome Miguel numa madrugada de domingo. Depois de passar 40 minutos debatendo nomes compostos e rir porque Helena odiava quase todos. Equipe nenhuma conhecia a mania dele de conversar com a barriga, como se o filho já entendesse tudo. E o pior não era a ausência física. Era o buraco frio de pensar que talvez aquilo tudo tivesse sido mentira para ele muito antes daquele dia. Horas depois, com o parto já avançado e a madrugada rasgando o céu atrás das janelas da maternidade, Helena mordeu o lábio até sentir gosto de ferro. A síndica, sentada num canto, fazia o que podia com a presença silenciosa. De vez em quando oferecia água. De vez em quando alisava o cabelo dela. Em algum momento, entre uma contração e outra, perguntou baixinho
se havia alguém da família que pudesse ser chamado. Helena pensou na mãe. Morta havia 4 anos. Dona de uma pequena marmitaria na Vila Mariana, e a pessoa que sempre dizia que fome e humilhação são 2 dores que ninguém esquece. Pensou no irmão mais velho, caminhoneiro, que estava no interior do Paraná e só saberia de tudo quando o sinal deixasse. Pensou em Regina, impecável, dura, dizendo desde o início que casamento por amor é bonito até o primeiro extrato bancário. Não, respondeu Helena. Ninguém. A lembrança de Regina veio inteira, como se tivesse estado esperando a fresta. Primeiro jantar na mansão dos Bittencourt. Talheres pesados. Taças altas. Um silêncio que só não era pior porque tinha música ao fundo. Helena, ainda namorada, usava um vestido simples de linho e levava uma sobremesa feita por ela mesma. Torta de limão, porque achou delicado chegar de mãos abanando. Regina olhou a torta. Depois olhou Helena. E sorriu daquele jeito educado que não aquece nada. Que gracinha, você cozinha também. Na época, Caio tinha rido, abraçado Helena pela cintura e dito com orgulho que ela era formada em gastronomia. Fazia consultoria para pequenos restaurantes e estava montando uma linha de refeições saudáveis congeladas para gestantes e mães no pós-parto. Regina soltou um interessante tão sem sal que a palavra quase secou no ar. Aquilo foi antes do casamento, antes de Helena descobrir que toda frase de Regina vinha com um segundo sentido embutido, antes de aprender que há gente que nunca grita, mas humilha como quem ajeita um vaso. No fim da madrugada, Miguel nasceu. Nasceu chorando forte, o rosto amassado, os dedos minúsculos abrindo e fechando no ar, como se tentasse agarrar o mundo antes que o mundo o deixasse esperando também. Quando colocaram o bebê sobre o peito de Helena, o corpo inteiro dela se desfez numa mistura de exaustão, alívio e uma ternura tão funda que doeu mais do que qualquer contração. Oi, meu amor, ela sussurrou, com a voz falhando. A mamãe tá aqui. O bebê se mexeu, procurando calor. Helena chorou sem fazer barulho dessa vez. Não era a cena que ela tinha imaginado. Faltava uma metade inteira do quadro. Mas Miguel estava ali. Real, quente, vivo. E por alguns segundos, tudo que existiu foi aquele peso leve sobre o peito dela e a percepção crua de que amor, às vezes, chega junto com o susto da responsabilidade. Pouco depois, já no quarto, enquanto o dia começava cinza do lado de fora, a síndica foi embora, prometendo voltar mais tarde com uma muda de roupa e alguma coisa de comer. Helena agradeceu com os olhos baixos porque, se falasse-me, ia desabar. Quando enfim ficou sozinha, pegou o celular na mesa lateral e encontrou 9 chamadas perdidas do irmão. 2 da vizinha. Nenhuma de Caio. Havia uma mensagem dele enviada às 2h13 da manhã. Não dizia parabéns. Não perguntava pelo bebê. Não dizia sequer como ela estava. Dizia, não me procura até a gente resolver isso. Helena releu 3 vezes. Depois uma 4ª. Só para ter certeza de que a crueldade não estava sendo exagerada pela dor. Em seguida, bloqueou o telefone e deixou o aparelho cair na cama ao lado. Só que a paz durou menos de 5 minutos. A porta do quarto abriu, e ela ergueu a cabeça depressa. O corpo todo preparado para odiar o alívio de vê-lo ali. Não era Caio, era Regina. Impecável às 7 da manhã, de tailleur bege e cabelo preso num coque preciso. Como se tivesse saído de uma reunião. Não de uma noite em que o neto acabara de nascer. Nas mãos, um arranjo de flores brancas, pequeno demais para ser gesto sincero. Ela entrou sem esperar convite. Olhou primeiro para o berço, depois para Helena. Não se aproximou muito. Eu vim porque achei mais digno falarmos sem plateia, disse, pousando as flores sobre a bancada. Helena sentiu o corpo inteiro endurecer. Cadê o Caio? Regina ignorou a pergunta. Ele não virá. Miguel resmungou no berço. Um som pequeno. E Helena virou o rosto na direção do filho, como se estivesse protegendo até o ouvido dele. Eu quero ouvir isso dele.
Você vai ouvir muita coisa dele. Imagino. Regina juntou as mãos na frente do corpo. Mas hoje não. Helena encarou a sogra por longos segundos. A mulher não parecia cansada. Não parecia abalada. Parecia alguém resolvendo uma pendência. Fala logo. Helena disse. Regina respirou pelo nariz, quase impaciente. Caio viu um exame ontem. Helena franziu a testa. Que exame? Acho curioso você perguntar. O que eu acho curioso é você estar aqui na maternidade do meu filho em vez do pai dele. Os olhos de Regina endureceram só um pouco. Meu filho está destruído. Então manda ele subir. Helena. Me poupe. A voz ficou mais baixa, mais fria. Você sabe do que eu estou falando? E foi ali que um fio de memória puxou outro. O exame, claro. O exame de DNA pré-natal que Helena tinha feito semanas antes, não porque duvidasse de si ou de Caio, mas porque Regina vinha repetindo, com a delicadeza de um veneno em dose diária. Que família tradicional protege patrimônio e que, se havia tanto amor, ninguém se ofenderia em oficializar certezas. Helena se recusara na primeira vez. Depois, na segunda, na terceira. Já grávida de 7 meses e cansada de ver Caio no meio daquele jogo, decidiu fazer escondido só para jogar o resultado na mesa e acabar com a insinuação de vez. Só que o resultado ainda nem tinha chegado às mãos dela. O laboratório avisara por e-mail que estava disponível digitalmente mediante senha. Ela tinha deixado para abrir com Caio no fim de semana, como quem fecha de vez uma porta suja. Eu não mostrei exame nenhum para ninguém. Helena disse devagar. Regina ergueu uma sobrancelha. Talvez esse seja o problema. Helena sentiu um frio subindo da nuca. Você está mentindo. Pela primeira vez. Regina sorriu. Não de prazer. De superioridade. Você sempre foi muito confiante para o lugar de onde veio. Aquilo acertou em cheio. Não pelo esnobismo, mas porque vinha embrulhado de certeza. Certeza demais para ser só maldade improvisada. Helena se ajeitou na cama apesar da dor do pós-parto. Sai do meu quarto. Quando você tiver alta, um carro vai te levar até o apartamento. Pegue suas coisas com calma. Eu já pedi que separassem o essencial do bebê. Regina deu uma olhada breve no berço. Depois disso, vai ser melhor cada um seguir seu caminho. Helena ficou um segundo sem falar. Incrédula, com a naturalidade daquela sentença. Você está me expulsando. Eu estou evitando um espetáculo. A casa é do Caio, não sua. Exatamente. Regina pegou a alça da bolsa. E meu filho não quer você lá. Miguel chorou de repente. Chorofino. Aflito, Helena o pegou no colo num reflexo puro, colando o bebê ao peito enquanto mantinha os olhos em Regina. O contraste devia ter sido feio à mulher que acabava de parir. Despenteada. Frágil, segurando um recém-nascido. Enfrentando outra mulher perfumada como se discutissem agenda e não ruína. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Helena disse. A voz baixa de tão controlada. Que se você tiver encostado um dedo nessa história, eu vou descobrir. Regina inclinou a cabeça, quase com pena. Descubra primeiro como vai pagar essa maternidade. Quando a porta se fechou, o quarto pareceu menor. Miguel foi se acalmando no colo, procurando o peito, sem ideia nenhuma do incêndio do lado de fora. Helena, por outro lado, sentia cada palavra de Regina ecoando onde a dor física já tinha aberto espaço. O plano cancelado. O exame que ela nunca mostrara. O carro preparado para tirá-la dali. Era organização demais para ter começado naquela noite. Ela abriu o e-mail do laboratório com mãos ainda tremendo. O aviso estava lá, resultado disponível. Para acessar. Inserir senha pessoal. A senha não abria. Dava erro. Ela tentou de novo. De novo? Na quarta vez, o sistema informou acesso bloqueado por tentativas excedidas. Helena ficou olhando para a tela até entender o tamanho do buraco. Alguém já tinha entrado antes, no mesmo horário, a quase 8 quilômetros dali. Regina estava sentada no banco traseiro do carro, olhando a cidade acordar atrás da película escura,
Não havia prazer no rosto dela. Havia um cansaço duro, antigo, desses que viram método. Ela tirou da bolsa um envelope amassado e passou o polegar sobre o canto rasgado. Não era o falso. O falso já tinha cumprido seu papel e estava nas mãos do filho. Aquele era o verdadeiro. O que tinha sido retirado do laboratório um dia antes por uma gerente que devia favores antigos ao grupo Bittencourt. Regina olhou a linha final do laudo. Probabilidade de paternidade superior a 99%. Por um instante curto, ela fechou os olhos. Se eu deixar essa menina entrar de vez, pensou, encarando a própria mão firme sobre o papel. Eu perco meu filho e perco a empresa. Para quem olhava de fora, podia parecer exagero. Para Regina, não era. Desde a morte do marido, fazia 2 anos. Ela sustentava o império da família na unha e na imagem. O conselho obedecia a Caio porque o sobrenome dele ainda rendia confiança. Só que Caio era impulsivo. Se apaixonava com a cara toda. Misturava vida e decisão de negócios. Helena tinha suavizado o pior dele. Isso era verdade. E justamente por isso, Regina a detestava mais. Mulher que amolece homem herdeiro costuma acabar mandando mais do que deveria. Ao menos era assim que ela via. O motorista parou no sinal. Regina dobrou o envelope com cuidado. Pegou um isqueiro da bolsa e aproximou da borda. A chama comeu o papel devagar, iluminando por um segundo o número do laudo antes de tudo escurecer e virar cinza dentro de um porta-recibos de metal. Pronto. Ela murmurou. Agora não volta. Só que voltava. Em gente como Helena. Algumas coisas sempre voltam. Não como pedido. Como resposta. Regina ainda não sabia. Caio não tinha dormido. Tinha passado a noite no escritório do grupo. Na Faria Lima, entre um sofá estreito, café ruim e a sensação de estar sendo feito de idiota. O falso exame continuava dentro da gaveta, guardado como se, escondendo o papel, ele escondesse o que tinha lido mais de uma vez. Durante a madrugada, pegou o celular para ligar para Helena e exigir explicações. Mais de uma vez, viu a lembrança da tela do laudo e largou o aparelho de novo. No fundo, o que o dilacerava não era só ciúme, era orgulho ferido. Era lembrar das últimas semanas e encaixar tudo do pior jeito possível. Helena saindo sozinha, respondendo com pressa, protegendo o celular com mais atenção do que o normal. O encontro que ele descobrira por acaso, porque um conhecido o abordou num restaurante do Itaim perguntando, numa ironia inocente, se ele já conhecia o sócio da esposa. Caio tinha chegado ao local a tempo de ver Helena se despedindo de um homem alto de camisa azul com um envelope nas mãos. Ela tomou um susto quando o viu. Explicou que era assunto de trabalho. Pediu para confiar em um no outro só por alguns dias. Caio engoliu o incômodo. Mas ele ficou ali, quieto, fermentando, agora, com o laudo nas mãos e a mãe dizendo que sempre suspeitou. Tudo parecia encaixar. E ao mesmo tempo não encaixava nada. Porque toda vez que ele tentava imaginar Helena mentindo durante a gravidez inteira, o rosto que vinha era outro, ela rindo no sofá, porque Miguel chutava quando ele colocava música antiga. Ela escolhendo o azulejo de cozinha para o apartamento novo. Ela dormindo de boca entreaberta, depois de testar receitas até tarde. Às 8h20 da manhã, o diretor financeiro bateu à porta do escritório com um problema urgente numa negociação em Campinas. Caio respondeu o necessário. Assinou o que precisava. Deu instruções automáticas. Assim que o homem saiu, o celular vibrou com uma mensagem da mãe. O bebê nasceu. Menino, Helena já sabe que você não irá. Caio passou a mão no rosto. Menino. O peito dele apertou de um jeito bruto, quase infantil. O filho tinha nascido e ele não estava lá. A vontade de sair correndo para o hospital veio inteira. Veio tão forte que ele chegou a pegar as chaves do carro. Mas, antes de levantar, olhou de novo para o envelope falso em cima da mesa, lembrando da frase impressa que lhe tinha arrancado o chão, resultado incompatível com a paternidade declarada. Ele largou as chaves. A decisão não teve grande gesto.
Às vezes o pior erro da vida de alguém acontece assim. Sem trilha, sem plateia. Só numa sala fria e silenciosa. Um homem escolhe ficar sentado quando deveria atravessar a cidade. No hospital, Helena passou o resto da manhã numa neblina de cansaço. Pontos. Amamentação desajeitada e pequenas humilhações práticas. Quando pediu ajuda para regularizar a internação, explicaram as formas de pagamento com a delicadeza de quem não tem culpa. Quando perguntou pelo carro que Regina dissera que enviaria, informaram que uma funcionária do grupo Bittencourt deixara na portaria um envelope para ela. Dentro havia apenas um cartão sem assinatura. Alta, prevista para amanhã, às 10 horas. O motorista aguardará. Levar apenas o necessário. Nenhuma linha sobre o neto, nenhuma sobre ela. Só logística. Helena rasgou o cartão em 4 pedaços e jogou no lixo ao lado da cama. À tarde, o irmão conseguiu falar com ela. Ao ouvir a voz dele, a compostura escorreu por alguns segundos. Ela não contou tudo de uma vez. Disse só que Miguel tinha nascido, que estava bem e que havia um problema com Caio, o irmão, no Paraná. Xingou alto. Prometeu pegar a estrada na mesma hora. Helena o impediu. Não vem. Eu preciso primeiro entender o que está acontecendo. Entender o quê? Helena. O cara te largou no parto. Ela apertou o bebê contra o peito, olhando para a janela. E Uzai, mas tem coisa aí no meio. Toda vez que tem coisa no meio de homem covarde, sobra para mulher carregar. A frase doeu porque era verdade demais e porque vinha de alguém que a conhecia desde sempre. Helena não respondeu. Só pediu para ele esperar 24 horas. Depois desligou e ficou em silêncio até Miguel adormecer. Na manhã seguinte, tomou banho com cuidado. Vestiu a roupa mais confortável que tinha e encarou a própria imagem no espelho do banheiro. Olheiras, rosto inchado, boca sem cor. Ainda assim, havia alguma coisa diferente ali. Não força exatamente, mas para uma ausência de ilusão. Como se uma película tivesse caído dos olhos de uma vez. Quando saiu com o bebê no colo, o motorista realmente estava esperando. Não era do aplicativo. Era funcionário antigo da família Bittencourt. Desses que evitam encarar o drama dos patrões para não ter de escolher lado. Ele abriu a porta do carro e perguntou, sem olhar diretamente para ela, se iria para o apartamento. Não. Helena respondeu. Antes eu vou passar na sede do laboratório Vida Plena. O homem hesitou. Dona Regina pediu. Eu não perguntei o que Dona Regina pediu. A voz saiu tranquila, mas firme o bastante. Ele não argumentou. No laboratório, Helena descobriu o segundo golpe. O acesso ao laudo tinha sido feito na noite anterior, usando a senha correta e, por política interna, o sistema não podia informar por telefone quem havia acessado. No balcão, a atendente só disse que qualquer impressão física exigia retirada presencial com documento. Helena perguntou se alguém tinha retirado. A moça consultou o sistema e confirmou, constrangida, que sim, retirada às 16h11 do dia anterior. Por quem? Consta a autorização assinada. Com o nome de quem a atendente hesitou. Chamou uma supervisora. Sumiu por 2 minutos e voltou com a resposta ensaiada. Eu não posso fornecer mais detalhes sem solicitação formal. Helena sentiu a garganta secar. Àquela altura, a dor já não vinha em ondas. Estava instalada. Ela olhou para Miguel dormindo no bebê, conforto. Tão pequeno. Alheio. Depois pegou a bolsa e saiu sem fazer escândalo. Na calçada, o sol estava branco e feio. O mundo seguia funcionando com uma normalidade ofensiva. O motorista a levou. Enfim, ao apartamento. Assim que entrou, Helena soube que havia gente ali antes dela. Não porque faltasse nada grande, mas porque o lugar tinha aquele cheiro de gaveta mexida. O quarto do bebê estava parcialmente vazio. Algumas roupinhas sumiram. A pasta com documentos do convênio não estava onde ela deixara. Na cozinha, o bloco de receitas preso por um imã havia sido deslocado. Não era roubo. Era varredura. Miguel começou a resmungar. E ela foi direto ao quarto dele.
Enquanto trocava a fralda com movimentos cuidadosos e automáticos, ouviu a chave girar na porta da entrada. Por um segundo, o sangue gelou. Depois a raiva levantou junto. Caio entrou devagar, como se não soubesse mais o tamanho da própria permissão dentro daquele espaço. Estava de camisa amarrotada, barba por fazer, olhos vermelhos de cansaço. Tinha a aparência de alguém que vinha se desmontando em particular e achava que isso bastava como explicação. Helena ficou parada ao lado do trocador, uma mão apoiada no móvel, a outra segurando o pacote de lenços umedecidos. Ele olhou primeiro para ela, depois para o bebê. Ele. Caio engoliu seco. Ela tá bem. Helena soltou um riso baixo, sem alegria nenhuma. É isso que você tem para dizer? Caio aproximou um passo. Helena. É eu. Não. Ela levantou a mão, cortando o ar. Você vai ficar aí. A ordem, vinda daquela mulher que 2 dias antes ainda media as frases para manter paz doméstica, fez Caio parar. Havia algo novo nela. E não era só frieza. Era espaço fechado. Ele respirou fundo, mas não encontrou a frase certa. Eu precisava te ouvir. Precisava, engraçado. No dia do parto você não pareceu precisar. Os olhos dele baixaram um instante. Eu achei que... Pois é, você achou. Ela ajeitou o macacão de Miguel, sem desviar do assunto, nem se abrigar atrás de choro. Você achou tanta coisa que cancelou meu plano de saúde antes de eu chegar na maternidade. Caio ergueu a cabeça, surpreso de verdade. Eu não fiz isso. Helena ficou imóvel. O detalhe era novo, pequeno, incômodo. Mas ela não deixou que a esperança se aproveitasse da fresta. E eu devo acreditar em qual parte? Na do exame, na do bloqueio, na da sua mãe me tirando do hospital como se eu fosse amante descartável. Minha mãe foi ao hospital. A pergunta saiu com um susto cru que pareceu real demais. Helena o observou por 2 segundos longos, sentindo o terreno se mover sob os pés outra vez. Foi. E falou como quem administra a empresa. Disse que você não viria. Caio passou a mão na nuca. O desconforto no rosto dele já não parecia ensaiado. Só que desconforto nenhum apaga abandono. Helena. Eu vi um laudo. A voz ficou baixa. Um exame de DNA. Ela o encarou. Incrédula. Eu nunca te entreguei laudo nenhum. Mas ele estava claro. Claro, Helena deu um passo à frente. Agora sem medo nenhum do que ia ouvir. Claro é o meu filho ter nascido sem o pai, porque você preferiu acreditar num papel que eu nem cheguei a abrir. Claro é sua mãe aparecer na maternidade sabendo demais. Claro é o sistema do laboratório dizer que alguém retirou meu exame ontem às 4h11. Quer mais claro do que isso? A cada frase. Caio parecia perder um pouco da cor. Não porque a amasse o suficiente. Ainda não era isso que estava em jogo. Mas porque, de repente, havia rachaduras na narrativa segura que ele usara para sustentar a própria covardia. Miguel se mexeu no trocador e soltou um chorinho curto. Os dois olharam ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que os olhos de Caio encontraram o filho de verdade. O bebê tinha o nariz dele. Isso bateu nos dois ao mesmo tempo. Brutal e silencioso. Caio deu outro passo sem pensar. Posso? Não. Helena pegou Miguel antes que ele terminasse. Você não pega meu filho no colo como se estivesse chegando atrasado para um jantar. A frase acertou. Ele recuou. Ficaram alguns segundos só com o som pequeno do bebê procurando aconchego. Depois Caio falou. Mais rouco. Eu era é. Helena balançou a cabeça devagar. Não. Você escolheu. Ele fechou os olhos por um instante. Talvez as duas coisas. Ela encostou Miguel no ombro, ninando, sem tirar o olhar dele. Sua mãe mexeu nisso. Eu sei que ela não gosta de você. Não. Você não sabe. A voz dela baixou. E ficou ainda mais perigosa. Porque se soubesse, não teria deixado ela chegar perto do meu quarto. Caio não discutiu. E foi essa falta de defesa, essa falha breve no orgulho, que fez Helena sentir o peso exato da cena. Ainda havia amor ali, talvez enterrado, ferido.
quase irrelevante diante do dano. O homem que ela amava estava parado a 2 metros dela. E mesmo assim parecia do lado de fora da casa inteira. Ele tentou outra vez. Me deixa descobrir o que aconteceu. Helena riu de novo. Agora com cansaço puro. Descobrir, Caio. Eu acabei de parir. Descobrir era seu trabalho ontem. As palavras penduraram no ar e não houve resposta boa o bastante. 2 dias depois, Helena saiu daquele apartamento por vontade própria, o que não significava sair sem ferida. Arrumou o essencial do bebê. Pegou suas facas de cozinha, os cadernos de receitas da mãe, o notebook, algumas roupas, e foi para uma pequena casa de vila na Vila Mariana, emprestada por uma cliente antiga da marmitaria da mãe. Caio ligou 3 vezes enquanto ela encaixotava tudo. Ela não atendeu. Regina mandou um advogado com um termo de confidencialidade e uma proposta de amparo temporário. Helena não recebeu. Na primeira noite na casa nova, Miguel chorou das 3 às 5 sem consolo. O teto era baixo. O ventilador fazia barulho. A geladeira tinha um chiado contínuo e as paredes eram finas. Nada se parecia com o quarto planejado do apartamento nos jardins. Mesmo assim, quando finalmente sentou à mesa com o bebê dormindo no carrinho ao lado, Helena sentiu uma tranquilidade dura, quase feia, mas honesta. Era pouco. Era precário. Era de lá. Abriu um caderno com capa de tecido azul desbotado. Receitas da dona Neide. Estava escrito na primeira folha. A letra da mãe um pouco inclinada. Ali havia caldos fortificantes. Sopas leves. Doces, sem açúcar refinado. Combinações pensadas para a mulher que pariu e precisa voltar a caber dentro do próprio corpo sem sumir de si. Helena passou os dedos sobre a página e lembrou da mãe dizendo que comida certa na hora errada salva mais gente do que médico distraído. Miguel resmungou no sono. Helena olhou para o filho. Depois para o caderno. Depois para a pequena cozinha da casa de vila. Naquela madrugada, pela primeira vez desde o parto, a humilhação dividiu espaço com outra coisa. Não esperança. Vontade. Ela abriu o notebook. O arquivo do projeto que vinha montando havia quase 1 ano ainda estava lá. Nome provisório Colo. Refeições e cuidados para o pós-parto. Havia cardápio. Custo. Embalagens possíveis. Estudo simples de entrega por assinatura e uma lista de mulheres que, no passado, tinham testado as marmitas e pedido continuação. Era um plano modesto, mas inteiro. O tipo de coisa que ela queria apresentar a Caio depois do nascimento de Miguel, para provar que não precisava do sobrenome Bittencourt para existir. Agora teria de provar sem ele. O celular vibrou em cima da mesa. Número desconhecido. Helena deixou tocar até quase cair. Atendeu baixo, com medo de acordar o bebê. Alô? Uma voz masculina se apresentou como gerente de uma cozinha compartilhada em Moema. Disse que tinha recebido o contato dela por meio de uma antiga cliente da mãe. A mesma que emprestara a casa. Explicou, meio sem jeito, que estavam com uma vaga noturna barata para pequenos produtores. Horário ingrato que quase ninguém queria. Falou também que tinha visto alguns testes de cardápio que Helena publicara semanas antes em um perfil antigo e que, se ela ainda estivesse pensando em tocar o projeto de refeições, aquele talvez fosse o momento. Helena ficou em silêncio por um segundo. Eu tenho um recém-nascido, disse. Eu imagino que seja complicado, respondeu o homem. Mas a vaga não vai ficar aberta muito tempo. Ela olhou para Miguel dormindo de lado. A boquinha entreaberta, o corpo minúsculo afundando no tecido do carrinho, depois olhou para as próprias mãos. Eram mãos cansadas, ressecadas de álcool, um pouco trêmulas. Mãos de mulher deixada no pior dia possível. Mãos que ainda assim sabiam temperar. Organizar. Insistir. Que horas eu posso ver o espaço? Perguntou. Do outro lado, houve uma pequena animação na voz. Amanhã cedo. Se você quiser. Helena assentiu sozinha. Eu quero. Desligou e ficou parada por alguns instantes, escutando o ventilador, a geladeira, a respiração do filho. Do lado de fora,
Alguém passava na viela empurrando um carrinho de pão e assobiando baixo. A cidade já começava a acordar. Ela fechou o notebook. Puxou o carrinho de Miguel um pouco mais para perto da mesa e sussurrou. Não para se consolar, mas para firmar um pacto a partir de hoje. Ninguém decide nosso lugar. O que Helena ainda não sabia era que, naquela mesma manhã, Caio pisaria pela primeira vez no laboratório Vida Plena, com o laudo falso dobrado no bolso, e ouviria da supervisora uma frase que tiraria o chão debaixo dele. Esse documento não saiu daqui. O laudo falso tremia entre os dedos de Caio, enquanto a supervisora do laboratório mantinha as duas mãos apoiadas sobre o balcão. Ela já tinha conferido o código 3 vezes. Na quarta, virou o monitor na direção dele e apontou para a tela. Tá vendo essa sequência aqui? Todo documento emitido pela nossa unidade recebe esse registro. O papel que o senhor trouxe tem o nome do laboratório. Tem a assinatura digital copiada, mas não tem o código interno. Caio aproximou o rosto da tela. Então alguém fabricou isso. Ou alterou um documento verdadeiro depois de baixar. A mulher recolheu o laudo sem tocar diretamente na área impressa. De qualquer forma, isso não saiu daqui assim. Ele passou a língua pelos lábios secos. Quem retirou o exame verdadeiro de Helena, a supervisora endireitou os ombros. Eu não posso abrir os dados de outro paciente. Ela é minha esposa. Isso não muda a regra. Caio tirou o celular do bolso. Abriu a fotografia do exame falso e colocou ao lado da tela. Esse papel fez uma mulher entrar em trabalho de parto sozinha. Fez meu filho nascer sem o pai. Eu não tô pedindo endereço de paciente. Tô perguntando quem entrou aqui usando o nome dela. A mulher desviou os olhos por um instante. Quando respondeu, já não parecia apenas cautelosa. Parecia com medo. O senhor precisa formalizar a solicitação. Tem alguém da minha família envolvido. Eu não disse isso. Não precisou. Um gerente apareceu no fim do corredor. Gravata torta. Passos rápidos. Chamou a supervisora pelo cargo, não pelo nome, e pediu que Caio aguardasse numa sala reservada. A pressa dos dois respondeu mais do que qualquer documento. Caio não aguardou. Saiu do laboratório. Entrou no carro e ligou para Regina antes mesmo de colocar o cinto. Ela atendeu no terceiro toque, com uma calma que naquele momento soou ensaiada. Você tá no escritório? Ele perguntou. Estou indo para uma reunião. Cancela. Houve uma pausa. Não fale comigo como se eu fosse sua funcionária. Então para de agir como se mandasse na minha vida. Regina soltou o ar devagar. O que aconteceu? Caio olhou o laudo no banco do passageiro. Você sabe. Se eu soubesse, não estaria perguntando. O exame é falso. Dessa vez o silêncio durou mais. Caio apertou o telefone contra o ouvido. Mãe, eu te avisei que esse laboratório não era confiável. A resposta veio rápida demais. Ele fechou os olhos, sentindo a raiva ganhar forma. Como você sabia qual laboratório era? Helena comentou. Quando não lembro. Você lembra de cada palavra que ela falou desde que entrou na nossa família. Não vem com isso agora. Regina mudou o tom. Menos mãe. Mais presidente. Caio, você tá alterado. Volta pro escritório. Resolve o problema de Campinas e depois a gente conversa. E ele riu uma vez. Meu filho nasceu ontem. E Uzai, você foi à maternidade. Alguém precisava ir. E cancelou o convênio dela. Cuidado com o que você acusa. Foi você. Regina ficou em silêncio de novo. Caio ouviu. Ao fundo, a porta de um carro bater. Você assinou a alteração dos benefícios familiares na semana passada. Ela respondeu. O setor de pessoal executou. Caio sentiu o estômago apertar. Eu assinei uma atualização geral. Assinou sem ler. A frase veio macia. E doeu justamente porque era verdade. Ele tinha autorizado. De uma vez. Uma pilha digital de documentos enviados pela diretoria. Havia feito isso entre 2 reuniões, confiando que nada importante passaria sem destaque. Se o cancelamento estava escondido ali, a assinatura era dele. Regina sabia. Você colocou aquilo no meio dos documentos. Prova. A palavra caiu como uma porta de ferro. Caio apertou o volante.
Eu vou descobrir o que você fez. Descobre primeiro o que sua mulher escondia num restaurante com outro homem. A voz de Regina perdeu o verniz por um segundo. Ou você esqueceu que foi você quem me pediu para verificar? Ele ficou mudo. Não tinha esquecido. Só não queria lembrar. Depois de ver Helena saindo do restaurante com o envelope, Caio ligara para a mãe e perguntara se ela conhecia alguém capaz de descobrir com quem a esposa estava se encontrando. Não pedira fraude. Não pedira exame falso. Mas abrira a porta. E Regina acabava de lembrá-lo disso com uma precisão cruel. Eu pedi informação. Ele disse. E recebeu. Recebi uma mentira. Recebeu o que precisava para parar de ser ingênuo. Caio desligou antes de responder. Ficou alguns segundos dentro do carro parado, cercado pelo movimento da rua. Buzinas, motos, gente atravessando fora da faixa. Tudo seguia rápido, enquanto ele percebia que o próprio erro não tinha começado no telefonema do parto. Tinha começado quando decidiu investigar Helena pelas costas, em vez de fazer uma pergunta olhando nos olhos dela. Na casa de Bila, Helena equilibrava Miguel num braço e tentava abrir a porta da cozinha compartilhada com o outro. O gerente tinha prometido um espaço simples. Simples era uma palavra generosa. Havia 2 fogões industriais antigos, uma bancada de aço riscada e uma câmara fria que fazia um barulho de motor cansado. Ainda assim, tudo estava limpo. É o horário da 00:30, explicou o homem, entregando a chave. Você divide estoque com mais 3 negócios. Cada caixa tem etiqueta. Se misturar produto, perde a vaga. Helena colocou o bebê conforto sobre uma mesa afastada do calor. E o pagamento, primeiro mês adiantado. Ela abriu a bolsa, contou o dinheiro que restava depois da maternidade e sentiu os dedos pararem antes da última nota. Aquilo deixaria quase nada para fraldas, transporte e ingredientes. O gerente percebeu. Posso segurar até amanhã. Não. Helena colocou o dinheiro na mão dele. Se eu voltar para casa com isso, vou achar algum motivo para gastar em outra urgência. Ele guardou as notas. Você tem certeza? Helena olhou para Miguel, que dormia com os punhos fechados. Não. Mas eu vou fazer mesmo assim. Naquela primeira noite, produziu apenas 12 refeições. Errou o ponto de um creme de milho. Queimou a primeira panela de arroz integral e precisou parar 2 vezes, porque Miguel acordou chorando. Às 4 da manhã, com os pés inchados e a camiseta grudada nas costas. Ela ficou diante das embalagens prontas e calculou quanto ganharia se vendesse tudo. Quase nada. Mesmo assim, tirou uma fotografia. Publicou no perfil antigo e escreveu uma frase curta: comida de verdade, para quem acabou de trazer outra vida ao mundo e esqueceu que também precisa ser cuidada. As primeiras 4 encomendas vieram antes das 8. Uma delas era de uma mulher chamada Lívia Sampaio, que tinha acabado de dar à luz numa clínica particular e queria 20 refeições para as 2 primeiras semanas em casa. Helena quase recusou. Era mais do que conseguia produzir sozinha. Depois olhou o saldo bancário e respondeu que entregaria. Lívia apareceu pessoalmente na cozinha 3 dias depois. Tinha pouco mais de 40 anos. Cabelo preso num rabo de cavalo e um jeito direto que não combinava com a motorista esperando do lado de fora. Provou uma colher do caldo de abóbora. Fez uma careta pensativa e apontou para a panela. Tá faltando acidez. Helena segurou a resposta. A senhora pediu sem tempero forte. Acidez não é tempero forte. Lívia provou outra vez. Um pouco de limão resolve. Meu público ainda está amamentando. Nem todo bebê reage bem. Isso não tem comprovação do jeito que as pessoas falam. Helena cruzou os braços. A senhora veio buscar comida ou fazer auditoria? Lívia sorriu. Buscar comida. A auditoria foi de graça. A vontade de mandar aquela cliente embora passou rápido. Helena estava cansada demais para se ofender por muito tempo. Pegou uma colher limpa, separou uma pequena porção, acrescentou 2 gotas de limão e empurrou o pote na direção dela. Lívia provou e assentiu. Melhor. Helena ergueu uma sobrancelha. Agora a senhora paga a consultoria. A mulher riu.
Foi a primeira risada leve que Helena ouviu desde o parto. Antes de ir embora, Lívia comprou o dobro do pedido e perguntou quem havia desenvolvido o cardápio. Quando Helena disse que tinha sido ela, usando receitas da mãe e orientação de profissionais que conhecera em antigos trabalhos, Lívia olhou para as embalagens com mais atenção. Você tem nutricionista responsável? Ainda não. Cozinha própria? Ainda não. Capital para crescer? Helena soltou um riso curto. A senhora está vendo uma milionária na sua frente? Lívia pegou a bolsa. Não. Tô vendo uma mulher que vai perder muito dinheiro se crescer sem estrutura. A frase ficou. Caio apareceu naquela tarde na porta da casa de vila. Não trouxe flores. Não trouxe advogado. Trate-se a uma pasta fina. 2 sacolas de mercado e uma expressão que Helena não conseguiu ler sem sentir cansaço. Ela ficou no portão, sem convidá-lo a entrar. Como descobriu onde eu tô? Falei com seu irmão. Ele não devia ter contado. Ele disse a mesma coisa. Caio ergueu a pasta. O documento que me mostraram é falso. Helena não se mexeu. Yosai? Não. Você suspeitava. O laboratório confirmou. E você veio aqui buscar parabéns por descobrir depois. Ele abaixou os olhos por um instante. Não. Então veio buscar o quê? Uma chance de consertar. Helena olhou para as sacolas. Comprou fralda e acha que isso é consertar. Eu não sabia o que você precisava. Você podia ter perguntado no dia do parto. A frase o calou. Caio deixou as sacolas no chão, sem tentar empurrá-las para dentro. Minha mãe usou uma autorização com sua assinatura para retirar o exame. O laboratório ainda não admitiu por escrito. Mas eu vi o registro parcial. Minha assinatura. Uma cópia. E o convênio. Ele demorou a responder. Helena percebeu antes das palavras. Foi você. Eu assinei um pacote de alterações sem ler. Então foi você. Eu não sabia. Caio. Para. Ela segurou o portão com mais força. Você acha que intenção apaga a consequência? Meu filho nasceu e eu estava calculando se tinha dinheiro para ficar no hospital. Sua assinatura estava lá. Seu sobrenome estava lá. Só você não estava. A boca dele se abriu. Mas nada saiu. Miguel chorou dentro da casa. Helena virou o rosto num reflexo. Caio deu um passo. Deixa o berele. Ela voltou os olhos para o marido. Você quer ver ou quer conferir? O golpe foi tão direto que ele recuou. Eu não tenho dúvida agora. Disse. Agora. Helena repetiu a palavra com um gosto amargo. Que sorte a sua. Eu vou fazer outro exame. Oficial. Do jeito certo. Você vai fazer porque a paternidade precisa ser reconhecida. Não porque eu tenho que provar que não traí você. Tá. A concordância imediata a surpreendeu. Mas não amoleceu nada. Caio se abaixou. Pegou as sacolas e as deixou junto ao muro. Tem Leute. Fruta. Comida pronta. Não é para comprar perdão. É só porque você precisa comer. Helena quase devolveu. Quase disse que não queria nada dele. Mas o dinheiro no banco era pouco. O corpo ainda doía. E orgulho não alimentava a mulher amamentando. Deixa aí. Disse. Caio assentiu. Antes de ir embora, olhou para a janela entreaberta de onde vinha o choro de Miguel. Eu posso voltar quando? Quando tiver a data do exame e um pedido formal de reconhecimento. Ele levantou o rosto. Você quer advogado no meio. Eu queria um marido na maternidade. Agora eu quero o papel. 2 semanas depois, o material para o novo exame foi coletado diante dos dois. Helena segurou Miguel enquanto a profissional passava o cotonete na boca do bebê. Caio ficou do outro lado da sala, mãos nos bolsos. Sem reclamar do protocolo, o resultado chegou com a confirmação que Helena nunca duvidara. Caio era o pai. Ele leu o documento no corredor, apoiado contra a parede, e ficou ali tempo demais. Não comemorou. Não tinha direito de transformar aquilo em vitória. Helena saiu da sala com Miguel no colo. Ao passar por ele, ouviu a voz baixa. Eu perdi o nascimento do meu filho por causa de uma mentira. Ela parou, mas não virou de imediato. Não. Você perdeu porque escolheu a mentira que combinava com seu medo. Caio dobrou o laudo devagar.
Eu vou carregar isso. Carregar não basta. Tem que mudar o jeito que você decide. Ela foi embora antes que ele respondesse. Nos meses seguintes, Caio tentou fazer exatamente isso. E falhou mais de uma vez. Na primeira visita combinada, chegou 40 minutos atrasado porque uma reunião do conselho se estendeu. Helena não o deixou entrar. Eu mandei mensagem. Ele disse do lado de fora: Miguel não lê mensagem. Foi uma emergência. Para você. Tudo que envolve a empresa vira emergência. O resto espera. Na semana seguinte, chegou 20 minutos antes e ficou sentado no carro até o horário certo. Trouxe apenas uma muda de roupa, porque Helena dissera que o filho costumava regurgitar depois da mamada. Quando Miguel sujou a camisa dele nos primeiros 5 minutos, Caio olhou para a mancha, depois para o bebê, e soltou uma risada curta. Você fez isso de propósito? Ney, Helena, encostada no batente, respondeu, sem sorrir. Ele puxou seu talento para estragar roupa, cara. Foi pouco, mas foi a primeira frase entre os dois que não veio com uma lâmina inteira. Enquanto isso, a colo crescia sem pedir licença. 20 refeições viraram 50. 50 viraram 120 por semana. Helena contratou 2 cozinheiras sem nomear cargos bonitos. Negociou com fornecedores. Levou Miguel preso ao peito em reuniões e aprendeu a dormir em blocos que mal pareciam sono. Lívia continuava comprando e criticando. Essa embalagem vaza, então segura reta. O cliente não vai segurar reta. Então me traz uma melhor, sem triplicar o custo. Uma semana depois, Lívia apareceu com 3 modelos novos e uma planilha impressa. Não pediu participação. Pediu que Helena testasse. A primeira oportunidade grande surgiu quando uma rede de clínicas quis oferecer kits de alimentação no pós-parto. O contrato não faria a Helena rica, mas daria estabilidade suficiente para sair do turno da madrugada e alugar uma cozinha menor só dela. A apresentação seria numa sexta-feira às 10 da manhã. Na quinta, às 4 da tarde. O principal fornecedor cancelou a entrega de proteínas e legumes, alegando mudança súbita nas condições comerciais. Helena ligou para o vendedor. C confirmou ontem. Recebi uma orientação da diretoria. Qual orientação? Que a gente não pode atender sua empresa. Por quê? O homem ficou em silêncio. Eu não tenho autorização para explicar. Helena desligou. Ligou para outro fornecedor e ouviu preço quase 2 vezes maior. O terceiro disse que não entregaria em menos de 48 horas. Lívia, que estava ao lado dela conferindo as fichas de produção, fechou a planilha. Quem você irritou? Helena já sabia. Naquela noite, entrou pela primeira vez em 6 meses na sede do grupo Bittencourt. Não pediu audiência. Subiu usando o crachá provisório que Caio deixara na recepção depois que ela avisou que iria falar com ele. O escritório dele tinha paredes de vidro e uma vista alta da cidade. Caio estava numa reunião com 2 diretores quando Helena abriu a porta. Todo mundo para fora. Ela disse. Um dos homens olhou para Caio. Ele dispensou os 2 sem discutir. Assim que ficaram sozinhos, Helena colocou sobre a mesa o e-mail do fornecedor. Sua mãe bloqueou minha compra. Caio Le. Como você sabe? Porque o grupo de vocês tem participação na distribuidora e porque ninguém cancela contrato pequeno às 4 da tarde sem receber ordem de alguém grande. Eu vou verificar. Não. Você vai ligar agora. Ele pegou o telefone. Helena permaneceu de pé. Regina atendeu com uma voz polida. Caio ativou o viva-voz. A distribuidora Vale Norte cancelou o atendimento da Colo. Você interferiu. Que empresa é essa? Helena soltou um riso baixo. A senhora podia ao menos fingir melhor. Regina não se abalou. Helena. Que surpresa desagradável. Caio apoiou a mão na mesa. Responde. Eu protejo os interesses do grupo. A distribuidora não é obrigada a negociar com empresas sem histórico. A Colo já comprava há 4 meses. Então talvez o risco tenha mudado. Helena aproximou o rosto do telefone. O risco sou eu. Regina demorou 1 segundo. Você sempre foi. Caio desligou. Eu vou reverter. Disse. Helena pegou o papel. Até você reverter.
Meu contrato já morreu. Eu compro o estoque para você. Ela parou na porta. É isso que você ainda não entendeu. Eu não quero ganhar porque você pagou. Quero competir sem sua mãe, colocar o pé no meu pescoço. Caio se levantou. Então me diz o que fazer. Helena virou só o rosto. Tira o sobrenome dela de cima dos meus fornecedores. Naquela noite, Caio cometeu o erro que custaria caro aos dois. Convencido de que precisava agir rápido, enviou uma ordem interna suspendendo qualquer orientação comercial vinda diretamente da presidência sem validação jurídica. A medida atingia Regina, mas também expunha uma briga de comando para diretores que já desconfiavam da divisão entre mãe e filho. Antes da meia-noite, a informação vazou para um portal de negócios. Na manhã seguinte, o grupo Bittencourt perdeu uma negociação importante, porque a outra parte recuou diante do conflito de governança. O conselho culpou Caio pela pressa. Regina não precisou inventar nada. Bastou apresentar o prejuízo. Helena soube pelo rádio enquanto dirigia uma van alugada até o mercado municipal, onde compraria pessoalmente o que faltava. Ligou para Caio. Você fez o quê? Bloqueei as ordens dela. E avisou o mercado inteiro que vocês estão em guerra. Eu não avisei ninguém, mas deixou a porta aberta. Caio apertou a voz. Eu estava tentando impedir que ela acabasse com sua apresentação. Você tentou resolver meu problema criando outro maior. De novo. Helena. Eu não podia ficar parado. Podia pensar. Ela desligou. Mesmo sem dormir, chegou à cozinha às 3 da manhã com os ingredientes. Lívia já estava lá usando um avental branco. Cadê seu motorista? Helena perguntou. Dormindo. Eu mandei ele embora. E você sabe cortar legumes? Não muito. Então começa pelos que não custam caro. Trabalharam até o sol nascer. Helena trocou 2 receitas por opções que usavam ingredientes disponíveis. Reduziu a variedade e transformou a falta em argumento. Na apresentação, explicou às clínicas que o cardápio seria adaptável à produção local, evitando dependência de um único fornecedor e mantendo qualidade. A diretora da rede provou a refeição. Olhou as embalagens. Fez perguntas sobre capacidade. Vocês conseguem atender 3 unidades? Helena respondeu, sem consultar papel. Hoje? Não. Em 60 dias. Sim. Lívia lançou um olhar rápido na direção dela. Não era aprovação. Era interesse. O contrato foi assinado com início gradual. Na saída, já dentro do elevador. Lívia perguntou, por que você não mentiu? Sobre o quê? Capacidade. Todo empreendedor mente um pouco nessa hora. Helena apertou o botão do térreo. Eu já perdi coisa demais por causa de mentira dos outros. Lívia ficou em silêncio até a porta abrir. Então entregou um cartão. Eu não sou só cliente. Tenho participação em 2 clínicas dessa rede e invisto em negócios de saúde. Helena olhou o cartão. Isso é uma proposta. É uma conversa. Proposta vem depois que eu descobrir se você sabe crescer sem se destruir. E se eu não souber, Lívia deu de ombros. Aí eu não invisto. O investimento só veio 5 meses depois. Antes disso, Helena precisou apresentar números. Contratos, margem, equipe, risco sanitário e plano de expansão. Lívia recusou as 2 primeiras versões. Você está calculando como cozinheira. Disse na segunda reunião. Eu sou cozinheira. Não mais. Agora você é dona. Helena ferrou o notebook. Eu não vou reduzir ingrediente para aumentar margem. Eu não pedi isso. Tá escrito aqui. Tá escrito que seu custo tá alto porque você compra mal. Não porque cozinha bem. A discussão durou quase 1 hora. Helena saiu irritada. Refez os cálculos e descobriu que Lívia tinha razão em 3 pontos. No quarto, manteve sua decisão. Quando voltou, a investidora assinou com o dinheiro. A Colo abriu uma cozinha própria. Contratou equipe fixa e criou um aplicativo simples de assinaturas. Helena manteve a maioria da empresa. Era uma condição sem negociação. Ao completar 1 ano, Miguel já engatinhava pela sala da casa de vila e batia palmas sempre que via o pai.
Caio continuava morando no apartamento dos Jardins, mas passava 2 tardes por semana com o filho e uma manhã de sábado. Nunca ficava sem Helena por perto. Não porque houvesse ordem judicial, porque ela ainda não confiava o suficiente. Numa dessas manhãs, Miguel puxou a borda de uma estante baixa e quase derrubou uma caixa. Caio segurou o móvel a tempo. Isso precisa ser preso na parede. Helena, sentada à mesa com um notebook, nem levantou os olhos. Ousai. Eu posso fazer. Você sabe usar furadeira. Eu administro uma empresa com 7.000 funcionários. Então não sabe. Caio olhou para ela. Depois para a parede. Cadê a furadeira? 2 horas depois. Havia 2 furos errados. Poeira no chão e uma estante firme. Helena apareceu no corredor com Miguel no colo. Examinou o serviço e apontou para uma marca torta. Ficou feio. Mas não cai. Baixou seu padrão. Caio limpou as mãos na calça. Tô aprendendo a priorizar. Ela não respondeu. Só colocou Miguel no chão. O menino engatinhou até o pai. Segurou a barra da camisa dele e tentou ficar de pé. Caio se abaixou. Não pegou o filho de imediato. Esperou Miguel apoiar os pés e ofereceu apenas os dedos. Helena observou em silêncio. Era assim que ele vinha mudando. Não com discursos. Com espera. Com presença em consulta. Com noites em que trazia remédio quando Miguel tinha febre e ficava do lado de fora se Helena não o deixasse entrar. Com a venda do carro esportivo que usava pouco para pagar, em nome do filho. Parte das despesas acumuladas da maternidade e dos primeiros meses. Ela não precisava do dinheiro naquele ponto, mas percebeu o gesto porque ele abriu mão de algo dele. Não apenas transferiu uma quantia que não faria falta. Ainda assim, havia uma porta que continuava fechada, numa tarde de chuva. Depois que Miguel dormiu no colo do pai, Caio disse: Eu saí da presidência executiva. Helena ergueu os olhos. Sua mãe ganhou não. O conselho colocou um diretor temporário. Eu continuo acionista. Mas perdi o comando. Por causa da ordem que você deu. Por causa dela e de outras decisões que eu tomei, achando que podia consertar tudo sozinho. Helena fechou o notebook. E por que tá me contando? Porque eu passei meses dizendo que ia pagar pelo que fiz. Esse é um dos preços. Ela ficou olhando para ele. Você não perdeu o cargo por mim. Não. Perdi por mim. Eu era ruim no lugar em que estava. A honestidade desarmou uma resposta pronta. Caio ajeitou Miguel contra o peito com cuidado. Minha mãe continua tentando impedir a auditoria do laboratório. Ele acrescentou, mas eu consegui acesso a uma cópia do registro de retirada. A autorização usou sua assinatura digitalizada. Helena se levantou. De onde tiraram? Provavelmente de um documento do casamento. Provavelmente não basta. E Ousai? E o exame verdadeiro? Caio olhou para o filho adormecido. Sumiu. Naquela mesma noite, Regina ficou sozinha na antiga sala do marido, na mansão da família. Não acendeu a luz principal. Abriu uma gaveta escondida atrás de uma fileira de livros e tirou uma pasta preta que não tocava havia quase 2 anos. Dentro havia documentos sobre a sucessão do grupo, atas antigas e uma carta fechada com o nome de Caio. Regina passou os dedos sobre o envelope, mas não abriu. Conhecia o conteúdo. Tinha estado ao lado do marido quando ele redigira parte daquilo, meses antes de morrer. O primeiro neto reconhecido de Caio teria direito a uma parcela de ações mantidas num fundo familiar. Não seria dinheiro imediato. Seria voto. Influência. A entrada de uma nova geração no controle. Regina encostou a pasta no peito por um segundo. Não parecia uma mulher celebrando vitória. Parecia alguém segurando uma parede rachada com as próprias mãos. Você deixou uma bomba para mim, murmurou para o retrato do marido, e ainda achou que chamou isso de proteção. Ela voltou a guardar a pasta, mas parou no meio do movimento. O telefone vibrou. Era uma mensagem de um conselheiro informando que Caio tentava convocar nova análise dos documentos sucessórios. Regina fechou a gaveta com força. 2 anos depois do parto, Helena estava atrás do cenário de um programa matinal, enquanto uma maquiadora retocava o brilho do rosto dela, do lado de fora. O apresentador falava sobre empresas brasileiras
que cresceram atendendo necessidades ignoradas pelo mercado. A Colo já operava em 5 capitais. Fornecia refeições para clínicas, vendia assinaturas diretas e tinha fechado uma parceria nacional com um grande grupo de saúde. A avaliação da empresa transformara a participação de Helena em patrimônio milionário. Não era dinheiro parado numa conta. Era valor construído em cozinha quente, planilha refeita e madrugada sem aplauso. Lívia apareceu atrás dela segurando um copo de café. Não fala rápido. Eu não falo rápido. Quando fica nervosa. Falhar. Eu não tô nervosa. Tá mexendo no anel. Helena olhou para a própria mão. Ainda usava a aliança, mas presa numa corrente fina no pescoço, escondida sob a blusa. Levou meses para tirar do dedo. Ainda não tinha conseguido jogar fora. Não vou falar da minha vida pessoal. Disse. Então não fala. Lívia entregou o café, mas quando perguntarem por que você criou a empresa, não inventa resposta bonita. Helena assentiu. No apartamento dos Jardins, Caio estava sentado no tapete da sala, montando um quebra-cabeça com Miguel, quando a imagem dela apareceu na televisão. O menino reconheceu primeiro. Mamãe Caio levantou os olhos. Helena surgiu no estúdio com um vestido azul escuro, cabelo preso de forma simples e um sorriso que ele conhecia pouco. Não era o sorriso doméstico de antes. Era o sorriso de alguém que ocupava o próprio espaço sem pedir desculpa. O apresentador explicou que a fundadora da Colo tinha se tornado uma das novas empresárias milionárias do país depois da expansão da companhia. Mostrou imagens das cozinhas, das entregas e das equipes. Caio ficou imóvel. Miguel bateu na tela. Mamãe televisão. Caio respondeu. Sua mãe tá na televisão. O apresentador perguntou a Helena de onde surgira a ideia. Ela não olhou para a câmera de imediato. Meu filho nasceu num dia em que eu descobri como uma mulher pode estar cercada de gente e, mesmo assim, não ter ninguém cuidando dela. Quando voltei para casa, eu tinha um bebê, uma dívida e um caderno de receitas da minha mãe. A empresa começou daí. Caio abaixou os olhos. O apresentador insistiu, perguntando se o abandono tinha sido a força por trás do sucesso. Helena demorou um pouco antes de responder. Abandono não é força. É ferida. Força é o que a gente faz para não entregar a vida inteira para a ferida. A frase ficou sozinha. No estúdio, ninguém interrompeu por alguns segundos. Em casa, Caio passou a mão sobre a cabeça de Miguel, que continuava apontando para a mãe na tela. E aí eu quero saber de você depois de tudo que Caio fez. Você deixaria esse homem participar da vida do filho ou acha que tem erro que fecha uma porta para sempre? Me conta de onde você está ouvindo e que horas são aí, porque essa decisão ainda vai cobrar um preço dos dois. Quando a entrevista acabou, Helena saiu do estúdio cercada por produtores. O celular estava cheio de mensagens, pedidos, convites e comentários. Havia também uma mensagem de Caio. Eu vi. Você conseguiu. Ela leu e guardou o aparelho sem responder. No estacionamento, um homem de terno aguardava perto do carro de Lívia. Não se apresentou como repórter. Entregou a Helena um envelope pardo e disse apenas que representava um grupo de acionistas da Bittencourt. Helena não pegou de imediato. Eu não tenho negócio com eles. Seu filho tem. Lívia se aproximou. O que tem aí? O homem estendeu o envelope outra vez. Uma convocação para reconhecimento de direitos sucessórios. Helena sentiu os dedos esfriarem. Miguel tem 2 anos. E o direito existe desde o nascimento. Ela abriu o envelope ali mesmo. As primeiras páginas traziam termos gerais. Participação familiar e referência a um fundo criado pelo avô de Miguel. Mais adiante havia uma cláusula destacada: o primeiro descendente, legalmente reconhecido de Caio, receberia ações com direito a voto quando a paternidade fosse formalizada. Helena releu. O exame falso. A pressa de Regina. O pedido para que ela saísse da casa antes de Caio reconhecer o filho. O verdadeiro laudo retirado e destruído. Tudo ganhou outra forma. Não tinham tentado apenas acabar com um casamento. Tinham tentado impedir que Miguel entrasse na sucessão da família. O telefone de Helena tocou. Caio.
Ela atendeu sem cumprimentar. Você sabia. Acabei de descobrir. Não mente para mim. Eu não sabia da cláusula. Meu pai criou o fundo antes de morrer. Minha mãe escondeu os anexos. Helena apertou o envelope. Ela falsificou o exame para manter controle da empresa. É o que parece. Parece. A voz dela subiu pela primeira vez naquele dia. Caio, seu filho foi tratado como filho de outro homem porque sua mãe não queria perder voto num conselho. Helena, escuta. A convocação não veio por acaso. Tem gente dentro do grupo usando Miguel para tirar minha mãe do comando. E você está preocupado com o comando, eu estou preocupado com o que eles vão fazer com vocês agora que a história saiu. Ela olhou em volta. 2 fotógrafos se aproximavam da entrada do estúdio. Um deles já apontava a câmera na direção dela. Que história saiu? Caio ficou em silêncio por meio segundo. Caio. A cláusula vazou para a imprensa junto com a entrevista. Eles já sabem que Miguel é herdeiro. Helena sentiu a mão de Lívia tocar seu braço e puxá-la para dentro do carro. Os fotógrafos aceleraram o passo. Quem vazou? Eu ainda não sei. E sua mãe? A resposta veio baixa. Sumiu da sede com a pasta original. Helena entrou no carro. Fechou a porta e viu o primeiro flash explodir do outro lado do vidro. O telefone continuava no ouvido. Tem mais uma coisa. Caio disse. A cláusula que chegou até você está incompleta. Como assim? Meu pai deixou uma condição escondida num anexo. Minha mãe passou 2 anos tentando impedir que alguém lesse. Helena apertou o envelope contra as pernas. Que condição Caio demorou tanto que ela ouviu a própria respiração. Para Miguel receber as ações, você precisa voltar oficialmente para a família Bittencourt. Helena não respondeu de imediato. O carro avançava devagar pela rua cercada de fotógrafos. E o envelope parecia pesado demais sobre as pernas dela. Lívia pediu ao motorista que seguisse para a garagem de um prédio vizinho, longe da entrada principal. Caio continuava no telefone, esperando uma reação que não veio. Voltar para a família como? Helena perguntou por fim. Eu ainda não vi o anexo inteiro. Só uma referência numa ata antiga. Então você me liga no meio de um vazamento e me diz que eu preciso voltar sem nem saber o que isso significa. Eu tô tentando te avisar antes que usem isso contra você. Já usaram. Ela olhou o primeiro alerta de notícia na tela do celular. Empresária milionária pode controlar fortuna dos Bittencourt por meio do filho. Tá vendo? Em 10 minutos eu virei oportunista. Caio ficou calado. Helena apertou os olhos. Cadê sua mãe? Uma câmera pegou o carro dela saindo da sede em direção à casa de campo. Você vai atrás. Vou. Não vai sozinho. Helena. Não é pedido. Eu quero ouvir da boca dela porque meu filho foi apagado antes de nascer. Lívia virou o rosto na direção de Helena. Pronta para discordar. Helena cobriu o telefone com a mão. Eu não vou fazer escândalo. Só não vou deixar os dois decidirem de novo o que eu posso saber. Caio ouviu parte da frase. Eu mando o endereço. Não manda. Passa aqui. 2 horas depois, os 3 seguiam pela rodovia rumo a uma propriedade da família perto de Atibaia. Lívia tinha insistido em ir até a saída da cidade. Mas Helena pediu que ela voltasse para a empresa. O vazamento já afetava a Colo. 2 clínicas queriam explicações. Uma emissora pedia entrevista. Funcionários estavam lendo comentários dizendo que a empresa tinha crescido com dinheiro escondido dos Bittencourt. Embora Helena nunca tivesse recebido 1 centavo deles. Antes de descer do carro, Lívia segurou o braço dela. Não deixa aquela mulher escolher o palco. Hoje ela não escolhe mais nada. Escolhe. Sim. Se você entrar lá querendo só ouvir confissão, gente como Regina nunca confessa. Ela negocia até o próprio pecado. Helena assentiu. Guardou a frase. No banco da frente, Caio dirigia sem música. Tinha recebido 3 ligações do conselho e recusado todas. A estrada subia entre trechos de mata. E Miguel estava com o irmão de Helena por algumas horas. Era a primeira vez que ela ficava longe do filho desde o nascimento, por uma decisão ligada aos Bittencourt. A culpa vinha em ondas curtas. Ela não alimentou nenhuma. Quem é o homem da camisa azul? Caio perguntou quando já estavam perto da propriedade. Helena virou o rosto devagar. Você ainda está nisso.
Eu vi o nome dele numa cópia de agenda do meu pai. Mauro Silveira. Ele foi advogado do seu pai. E por que se encontrou com você escondido? Porque sua mãe tentou impedir. Caio apertou o volante. Impediu que Helena olhou pela janela antes de responder. Meu projeto. Caio esperou. Seu pai provou uma refeição minha numa clínica meses antes de morrer. Não sabia que eu era sua namorada. Depois descobriu. Pediu ao Mauro que me orientasse a proteger as receitas e estruturar a empresa. Eu não aceitei dinheiro. Só orientação. E por que não me contou? Porque você queria que eu entrasse na fundação da família e largasse a ideia da Colo. Toda vez que eu falava de negócio, você dizia que eu não precisava me provar. Eu achava que estava cuidando de você. Yusai. Esse era o problema. A frase ficou entre os dois até o carro entrar no portão da casa de campo. Regina os esperava na sala principal, de pé diante de uma mesa comprida. Não parecia surpresa. Tinha trocado o tailleur por uma calça escura e uma camisa branca. A pasta preta estava aberta ao lado de uma xícara intocada. Vocês demoraram. Disse. Caio parou a alguns passos dela. Entrega a pasta. Regina lançou um olhar breve para Helena. Que forma bonita de começar uma conversa em família. Helena deixou a bolsa sobre uma cadeira. Família. A senhora usou essa palavra na maternidade também. Eu fui até lá quando meu filho não teve condições de ir. Ele não teve coragem. Condição tinha. Regina não desviou. Você veio ouvir desculpa. Não tenho. Ótimo. Eu vim ouvir a verdade. Caio pegou a pasta. Mas Regina colocou a mão sobre ela. Você não entende o que está fazendo. Faz 2 anos que todo mundo me diz isso. Ele respondeu. E quase sempre a pessoa quer dizer que eu não estou fazendo o que ela quer. Regina soltou um sorriso pequeno. Aprendeu frases bonitas com ela. Helena puxou uma cadeira e se sentou. Sem pedir licença. Abre o anexo. A postura tranquila incomodou Regina mais do que um grito. Ela retirou a mão da pasta. Mas não abriu nada. Seu filho já tem tudo o que precisa. Você também. A Colo vale mais do que muita empresa do grupo. Então por que falsificou o exame? Porque dinheiro não era o que estava em jogo. Yusai. Era voto. Regina inclinou a cabeça. Era sobrevivência. Caio bateu a palma na mesa. A xícara vibrou. Sobrevivência de quem? Daquilo que seu pai construiu antes de vocês transformarem tudo numa novela de família. Helena não tirou os olhos dela. Explique como um recém-nascido ameaçava uma empresa. Regina caminhou até a janela. Do lado de fora, o jardim parecia parado sob a luz fraca do fim da tarde. Quando falou, a voz perdeu um pouco do brilho cortante. Seu sogro estava doente havia mais tempo do que contou. O conselho sabia que Caio não estava pronto. Sabia também que eu segurava a operação. Mas não tinha o sobrenome de nascimento que eles respeitavam. Yu era a viúva útil. Nada mais. Caio cruzou os braços. E daí? Daí que ele criou um fundo com ações e amarrou o voto ao primeiro neto. Não quando fizesse 18 anos. Desde o reconhecimento, enquanto fosse menor, o voto seria exercido por um guardião indicado. Helena sentiu os dedos ficarem rígidos sobre o colo. Quem Regina olhou para ela? Você. O silêncio ocupou a sala inteira. Caio abriu a pasta com pressa. Folheou atas, cópias e cartas até encontrar um documento com o nome de Helena. Leu as primeiras linhas. Parou. Voltou ao início. Meu pai te escolheu como representante do fundo. Disse, sem erguer os olhos. Helena não conseguiu responder de imediato. Regina voltou para a mesa. Ele escolheu uma mulher que tinha conhecido 2 vezes. Uma cozinheira sem experiência de conselho. Sem patrimônio. Sem noção do tamanho do grupo. Ele conhecia meu projeto. Helena disse. Ele conhecia seu discurso. E a senhora conhecia o que meu endereço antigo. Regina apoiou as 2 mãos na mesa. Eu conhecia o efeito que você tinha sobre Caio. Ele parou de ouvir. Parou de pensar no grupo. Queria abrir braço de negócio porque você comentou num jantar que a alimentação hospitalar era tratada como o resto. Seu sogro achou brilhante. Tudo o que você dizia virava visão. Tudo o que eu dizia virava controle. Por um instante,
A defesa quase parecia a dor de alguém apagado dentro da própria casa. Helena entendeu o mecanismo. Não perdoou. Então a senhora apagou meu filho antes que ele pudesse ocupar o lugar que o avô deixou. Eu protegi o grupo de uma decisão sentimental de um homem doente. Caio ergueu o rosto. Ele não estava incapaz. Não, seu pai passava a noite escrevendo carta para neto que nem existia. Dava poder para uma mulher que nem tinha entrado na família. Isso é lucidez. Para você, Helena se levantou. Onde está o exame verdadeiro? Regina sustentou o olhar dela. Não existe mais. Eu sei que queimou. A primeira rachadura apareceu no rosto de Regina. Pequena, mas real. Caio virou para Helena. Como você sabe, não sei. Acabei de arriscar. Regina apertou os lábios. Helena deu um passo. Foi no carro. Depois de sair da maternidade, Regina não respondeu. Eu consigo provar a retirada, a fraude e o cancelamento do plano. Helena continuou. Mas não vim buscar papel. Vim entender por que a senhora precisava me destruir daquele jeito. Porque você não teria ido embora se eu pedisse. Não. Helena balançou a cabeça. Eu teria ficado e enfrentado. Exato. Regina falou quase num sussurro. E Caio teria escolhido você. Caio fechou a pasta. Eu devia ter escolhido. Regina virou o rosto para o filho. Você escolheu. Só não teve coragem de admitir. Antes mesmo do casamento, você já estava pronto para largar o grupo. A caça. Tudo. Seu pai viu isso e resolveu premiar a mulher que estava levando você embora. Eu nunca pedi para ele sair da empresa. Helena disse. Não precisava. Você fazia pior. Fazia ele querer outra vida. A frase veio sem veneno. Veio com medo. Agora a segunda camada estava ali. Nua e mais feia do que a primeira. Regina não tinha falsificado o exame só por ações. Tinha feito aquilo porque acreditava que Helena roubava o filho dela. O lugar dela e a única função que restara depois da morte do marido. O patrimônio era a forma visível. O pânico vinha de outro lugar. Caio abriu a carta selada com o nome dele. Regina deu um passo para impedir. Mas parou. A letra do pai ocupava 4 páginas. Caio leu em silêncio até chegar ao meio. O rosto mudou. O que foi? Helena perguntou. Ele entregou a folha. O pai de Caio dizia que escolhera Helena como guardiã do voto porque a vira recusar dinheiro quando mais precisava e porque acreditava que alguém de fora da família teria coragem de contrariar o sobrenome. Dizia também que Regina conhecia a decisão e havia concordado com ela numa reunião particular. Helena ergueu os olhos. A senhora concordou. Regina ficou imóvel. Caio puxou outra ata da pasta. Havia a assinatura dela na última página. Você aprovou o fundo. Disse, antes de ele mudar as condições. Não. Caio apontou para a data. Depois. Regina fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, já não tentou parecer invencível. Seu pai me colocou contra a parede. Disse que, se eu não assinasse, afastaria meu nome da presidência antes de morrer. E aí você descontou na Helena. Eu corrigi uma chantagem. Helena segurou a carta. Usando o parto do seu neto, Regina a encarou com uma dureza cansada. Você acha que eu não pensei nisso? Eu pensei. Pensei naquela maternidade, naquela criança, em você sozinha. E fui mesmo assim. A honestidade brutal cortou mais do que negação. Por quê? Helena perguntou. Porque, se eu hesitasse, eu perdia. Helena colocou a carta sobre a mesa. E perdeu. Regina riu sem humor. Você acha que ganhou? Não. Meu filho ganhou o direito de existir sem a senhora escolher o sobrenome dele. Quando essa pasta sair daqui, o conselho vai usar Miguel contra mim e depois contra você. Vão chamar você de interesseira. Vão mexer na colo. Vão medir cada centavo que entrou na sua empresa. Já estão fazendo. E você não faz ideia do que vem depois. Helena aproximou-se até ficar do outro lado da mesa. Talvez não. Mas eu sei o que veio antes. Uma mulher entrou no hospital para me expulsar enquanto eu segurava um bebê com horas de vida. Essa mulher não decide meu medo. Regina olhou para Caio. Vai entregar sua mãe? Ele não respondeu de imediato.
pegou a pasta e guardou a carta dentro. Eu vou entregar os documentos para a auditoria. Disse, é a mesma coisa. Não. Entregar minha mãe seria jogar você para os lobos e fingir que eu não participei. Eu assinei sem ler. Eu investiguei minha esposa. Eu abandonei meu filho. Meu depoimento vai junto. Regina recuou um passo. Você vai destruir seu próprio nome. Caio olhou para Helena. Depois voltou à mãe. Meu nome não segurou meu filho no dia em que ele nasceu. Regina ficou sem resposta pela primeira vez. A saída da casa de campo não trouxe alívio. Trouxe câmeras. Alguém avisara a imprensa sobre a localização. 2 carros aguardavam do lado de fora do portão. E os repórteres cercaram o veículo assim que ele apareceu. Perguntavam se Helena assumiria o controle do grupo. Se o casamento seria retomado. Se a fortuna de Caio financiara a Colo, Helena não abriu a janela. Caio tentou avançar devagar. Mas uma moto bloqueou a frente. A pasta estava no banco traseiro entre os dois. Eles querem uma imagem nossa juntos. Helena disse, Yousai, se eu sair desse carro com você, vão dizer que voltei por causa das ações. Então fica. Eu saio. Caio abriu a porta antes que ela impedisse. Desceu sozinho e levantou as mãos, pedindo espaço. As perguntas vieram todas ao mesmo tempo. Helena não recebeu dinheiro do grupo. Ele disse, a empresa dela foi construída sem investimento da minha família. Qualquer afirmação diferente é falsa. Um repórter perguntou se eles estavam reconciliados. Caio olhou para a janela fechada do carro. Não. A palavra apareceu em todos os portais antes que chegassem a São Paulo. O problema é que a verdade, quando cai no meio de uma disputa rica, não chega limpa. A gravação cortou o início da fala. Em poucos minutos, um vídeo mostrava Caio dizendo apenas que Helena não tinha recebido dinheiro e que eles não estavam reconciliados. Para alguns, parecia defesa. Para outros, parecia abandono público pela segunda vez. Na manhã seguinte, uma das maiores redes parceiras da Colo suspendeu a expansão do contrato até o fim da apuração. Não acusou Helena de fraude. Disse apenas que precisava proteger a marca. Lívia jogou o comunicado sobre a mesa da sala de reunião. Perdemos 40% da previsão do próximo trimestre. Helena leu sem piscar. Eles podem fazer isso. Podem adiar. E fizeram. Então a gente reduz produção. Reduz equipe também. Helena olhou através do vidro para a cozinha central. Quase 60 pessoas trabalhavam ali. Muitas eram mães. Algumas tinham começado em turnos curtos e agora sustentavam a casa com aquele salário. Não. Disse. Equipe não. Lívia cruzou os braços. Então precisamos de caixa. Eu vendo parte da minha participação. Agora, com essa crise, vai vender barato. É minha empresa. Justamente. Não toma decisão com culpa. Helena fechou o comunicado. E qual é a alternativa? Lívia não respondeu. Não havia alternativa boa. Naquele mesmo dia, Caio convocou uma reunião com o conselho e entregou a pasta original. Assumiu que tinha falhado ao verificar o laudo, que assinara o cancelamento do benefício sem ler e que não protegera a esposa nem o filho. Pediu auditoria externa sobre a atuação de Regina e sobre a origem do vazamento. O conselho aceitou a auditoria. Também congelou o reconhecimento das ações de Miguel até o fim da análise. Helena recebeu a notícia numa sala pequena da Colo. O advogado explicou que o congelamento era temporário, mas podia durar meses. E o contrato suspenso. Ela perguntou. Não depende disso. Depende da reputação. Sim. Ela desligou e ficou diante da mesa com as mãos apoiadas no tampo. Pela primeira vez desde que a empresa começara, não viu um caminho imediato. O dinheiro do fundo não interessava a ela. Mas a disputa em torno dele ameaçava o que tinha construído sem tocar naquele patrimônio. A primeira tentativa de sair da crise falhou. Helena gravou uma declaração simples, contando que não sabia da cláusula e que nunca recebera investimento dos Bittencourt. Publicou as datas dos aportes de Lívia e parte dos contratos iniciais. Achou que transparência bastaria. Não bastou. As redes transformaram cada comprovante em nova suspeita. Diziam que Lívia era laranja,
Diziam que a clínica onde Helena conhecera o sogro fazia parte de um plano. Diziam que o encontro com Mauro no restaurante tinha sido uma negociação secreta de herança. Helena assistiu a um comentarista sorrir enquanto perguntava se a história da mãe abandonada não seria apenas uma marca bem construída. Desligou a televisão. Miguel estava no chão da sala empilhando blocos. Ao ver a mãe, levantou um brinquedo amarelo. Casa. Ela se sentou ao lado dele. É uma casa, papai. Miguel apontou para a porta. Caio tinha visita marcada dali a 20 minutos. Helena quase cancelou. Não cancelou. Ele chegou no horário. Sem carro da empresa. Sem assessoria. Carregando uma mochila infantil e uma caixa de ferramentas pequena. A estante do quarto de Miguel tinha soltado um parafuso. Eu consigo chamar alguém? Helena disse. Eu também consigo chamar. Mas prometi que vinha. Caio se ajoelhou diante do móvel e começou a retirar os livros. Miguel tentou ajudar, entregando um por um de cabeça para baixo. Por alguns minutos, os dois ficaram ocupados com parafusos, peças e instruções simples. Helena observou da porta. Depois que o menino dormiu, Caio lavou as mãos na cozinha e encontrou Helena sentada à mesa com o comunicado da rede parceira. Eu soube da suspensão, ele disse. Todo mundo soube. Eu posso antecipar parte do que devo ao Miguel. Ela levantou os olhos. Não começa. Não é comprar perdão. É usar dinheiro da família para salvar a empresa que estão acusando de existir por causa do dinheiro da família. Caio puxou a cadeira, mas não se sentou até ela fazer um gesto curto. Então me diz o que eu posso fazer. Você já perguntou isso antes. E errei a resposta. Helena juntou os papéis numa pilha. Fala a verdade inteira. Eu falei no conselho. Não. Pro público. Caio ficou quieto. Diz que você recebeu um exame falso, que não me ouviu, que me deixou sozinha no parto. Diz que o convênio foi cancelado com sua assinatura. Sem culpar só sua mãe. Sem me transformar em santa. Sem pedir que voltem a gostar de você no fim. Ele baixou o olhar para as próprias mãos. Isso vai virar prova contra mim na disputa familiar. Vai. Pode afetar minha convivência com Miguel. Pode. E se eu fizer? Você vai confiar em mim. Helena demorou um pouco. Não promete o que eu não ofereci. Caio assentiu. Na manhã seguinte, pediu uma entrevista ao mesmo programa que tinha recebido Helena. Não levou o advogado para o estúdio. O advogado apareceu mesmo assim e ficou nos bastidores. Contrariado, Caio contou tudo em ordem. Não usou a doença do pai como desculpa. Não disse que fora vítima da mãe. Explicou que desconfiou da esposa. Pediu informação pelas costas. Acreditou num documento sem confrontá-la e escolheu não ir à maternidade. Contou também que assinou sem ler a alteração que retirou o convênio dela. O apresentador perguntou por que assumia aquilo agora. Caio ficou alguns segundos olhando para a própria mão sobre a mesa. Porque a versão mais conveniente para mim era dizer que fui enganado. Eu fui. Mas antes disso eu fui covarde. A produção não cortou. Helena construiu a empresa depois de sair da minha casa. Ele continuou. Ela não usou dinheiro meu. Não usou o grupo e não sabia do fundo. Quem disser o contrário está tentando transformar o trabalho dela numa extensão do meu sobrenome. Não é. No fim, o apresentador perguntou se Caio queria a esposa de volta. Ele não sorriu. Querer não me dá direito. Helena assistiu à entrevista na cozinha da Colo, cercada por ruído de panelas e máquinas. Não chorou. Ficou parada até a tela escurecer. Lívia, ao lado dela, falou primeiro. Isso ajuda. E usai. Mas não resolve. Eu sei também. 2 dias depois, a rede de clínicas retomou o contrato. Sem a expansão prometida. Era menos do que Helena precisava, mas suficiente para evitar demissões imediatas. A auditoria do grupo começou. Regina foi afastada de decisões executivas enquanto os documentos eram analisados. Não houve prisão, manchete limpa ou castigo de cinema. Houve perda de acesso, telefonemas não atendidos e uma sala antes cheia que passou a ficar vazia. Regina pediu para ver Miguel. Helena recusou na primeira vez. Na segunda,
Aceitou encontrá-la num jardim público, com Caio presente. Regina chegou sem motorista e sem bolsa-cara. Trazia um carrinho de madeira que Caio usara quando criança. Helena olhou o brinquedo. A senhora acha que objeto antigo compra memória nova? Não. Regina segurou o carrinho com as duas mãos. Eu achei que ele podia brincar. Miguel estava perto de um banco com Caio, empurrando folhas secas com o sapato. Regina observou o neto de longe. Ele parece com o pai. Foi a primeira coisa que eu vi quando Caio entrou no quarto. A mulher apertou o brinquedo. Eu vi na maternidade. Helena virou o rosto. E mesmo assim, saiu de lá. Saí. Não vai pedir desculpa. Regina demorou a responder. Não sei fazer isso sem parecer que tô tentando escapar do que fiz. Então não faça. Miguel viu o carrinho e correu na direção delas. Parou perto de Helena, olhando para Regina com curiosidade. A avó se abaixou, mas não tocou nele. Isso, disse, colocando o brinquedo no chão. Miguel pegou o carrinho e empurrou sobre a calçada. Uma das rodas soltou na primeira volta. Regina fechou os olhos por um instante. Eu devia ter consertado. Helena olhou para a roda caída. Devia. Caio se aproximou e recolheu a peça. Não houve abraço. Não houve reconciliação familiar. Só 4 pessoas diante de um brinquedo quebrado que ninguém podia fingir estar inteiro. A última imagem de Regina naquele dia não foi saindo derrotada. Foi ajoelhada no chão, segurando a rodinha enquanto Miguel esperava. Impaciente. E ela dizia com a voz baixa: Pera, eu estraguei antes de você brincar. Deixa eu tentar arrumar pelo menos isso. Meses depois, a auditoria confirmou a fraude documental, a retirada indevida do exame e a interferência nos benefícios de Helena. O conselho manteve Regina afastada e aprovou a validade do fundo. Mas Helena recusou assumir o voto de Miguel enquanto a disputa estivesse ligada à vida pessoal dela. Então o direito fica sem representante, explicou Caio numa reunião com os advogados. Fica protegido até existir uma estrutura independente. Helena respondeu: Meu filho não vai entrar num conselho como arma de ninguém. Caio assinou a proposta de criação de uma administração profissional para o fundo, sem controle direto dele, de Regina ou de Helena. Foi a primeira decisão em que os dois concordaram sem que um tentasse vencer o outro. A Colo continuou crescendo. Mais devagar e com contratos menores, Helena recusou 2 propostas de venda. Mudou para um apartamento confortável perto da escola que escolhera para Miguel. Não voltou aos jardins. Não voltou a usar a aliança no pescoço. Numa noite de domingo, quase um ano depois da entrevista, Caio deixou Miguel em casa, depois de passar a tarde com ele. O menino dormia em seu ombro, a boca aberta, uma meia faltando. Helena abriu a porta e pegou o filho com cuidado. Cadê a outra meia? Ele tirou no carro. E você deixou. Eu estava dirigindo. Tem uma bolsinha do lado. E ousai. Ele jogou a meia pela janela. Helena olhou para Miguel, depois para Caio. Puxou seu talento para perder coisa cara. Caio sorriu. Era uma meia. Era do par bom. Ela levou o menino para o quarto, ajeitou-o na cama e voltou à sala. Caio ainda estava perto da porta, segurando a mochila infantil. Tem café? Perguntou. Helena apontou para a cozinha. Tem. Mas tá frio. Eu aceito. Sentaram-se à mesa. Por alguns minutos falaram de Miguel, da escola, de uma alergia leve e do hábito novo de esconder comida no bolso. Depois o silêncio mudou de assunto sozinho. Caio girou a xícara entre as mãos. Eu vendi minha participação executiva no grupo. Helena o encarou. Toda a parte que me dava poder de gestão, mantive o patrimônio de Miguel separado. Por quê? Porque eu não quero passar a vida tentando provar que consigo comandar uma coisa só porque nasci dentro dela. Ela olhou para ele com atenção. E o que você vai fazer? Não sei ainda. Você odeia não saber. Eu tô aprendendo. Helena apoiou os braços sobre a mesa e veio me contar por quê. Porque durante 2 anos eu usei mudança como argumento para pedir outra chance. Hoje eu não vim pedir. Ela ficou quieta. Caio olhou para a porta do quarto de Miguel.
Eu só queria que você soubesse que eu parei de tentar voltar para quem eu era. Helena mexeu na borda da xícara. E quem você está tentando ser? Alguém que chega? A resposta era simples. Não resolvia tudo. Talvez por isso tenha encontrado espaço nela. Caio se levantou depois de terminar o café. Na porta. Helena entregou a mochila. Os dedos dos dois se tocaram por um instante. Sem pressa e sem promessa. Boa noite. Ele disse. Boa noite. Ele desceu o corredor. Helena fechou a porta, mas não trancou de imediato. Na semana seguinte, Caio começou a buscar Miguel nas quartas-feiras. Depois vieram alguns sábados inteiros. Helena passou a deixar os dois sozinhos por períodos curtos. Na primeira vez, ficou do outro lado da cidade olhando o telefone a cada 3 minutos. Não ligou. Caio também não mandou foto a cada 5 segundos para provar competência. Quando ela voltou, encontrou os dois no chão da sala, cobertos de farinha, tentando fazer pão. Isso era para ser o quê? Perguntou. Miguel levantou uma massa torta. Dinossauro? Caio olhou para a bancada destruída. Eu ia limpar. Quando, no próximo aniversário dele, Helena prendeu o cabelo e pegou um pano, Caio pegou outro. Limparam juntos enquanto Miguel narrava uma história incompreensível sobre um dinossauro que comia pão e morava na televisão. Não houve beijo. Não houve declaração. Houve espaço compartilhado sem ameaça. O tempo não apagou o parto. A ligação caída. O convênio cancelado ou o berço vazio de pai também não impediu que novas lembranças surgissem. As duas coisas passaram a existir lado a lado. O que era mais difícil do que perdoar de uma vez e mais honesto do que fingir que nada mudava. Numa tarde de dezembro, Caio apareceu sem Miguel. Estava sozinho no corredor do apartamento de Helena, segurando uma caixa pequena. Ela abriu apenas a corrente de segurança. O que aconteceu? Nada. Então, por que veio? Caio mostrou a caixa. Dentro estava a aliança dela. Restaurada. Helena havia deixado o anel no apartamento dos Jardins quando saiu, escondido numa gaveta que ele encontrou meses depois. Eu não quero que você coloque, disse. Nem vim pedir isso. Helena ficou olhando para o metal. Eu só achei que devia devolver uma coisa que é sua. Ele continuou. A decisão também. Ela abriu a porta o suficiente para pegar a caixa. Obrigada. Caio assentiu. Mas não foi embora. Tem mais alguma coisa. Ele passou a mão pela nuca e deixou o braço cair. Posso ver o Miguel. Ele está dormindo. Eu espero. Helena olhou para o homem no corredor. Não era o Caio que desligara o telefone no dia do parto. Também não era um estranho livre do que aquele homem tinha feito. Era alguém no meio de uma travessia que talvez nunca tivesse chegada garantida. Helena, ele disse, com a voz baixa. Eu não estou pedindo para entrar na sua vida inteira. Só estou perguntando se posso entrar hoje. Ela não respondeu. A porta ficou quase fechada entre os dois. Do quarto, Miguel chamou pela mãe, ainda sonolento. Depois perguntou, num fio de voz, se o pai tinha chegado. Caio ouviu. Helena também. Ela segurou a caixa da aliança numa mão. Com a outra, tocou a corrente da porta. Ficou ali, os dedos sobre o fecho, sabendo que abrir não apagaria nada e que manter fechado também seria uma escolha. Do outro lado, Caio não insistiu. Não pediu perdão outra vez. Apenas esperou. Helena olhou para a maçaneta. E a história terminou um segundo, antes de ela decidir se abriria a porta. Agora me conta o que mais tocou você, Helena, transformando o abandono em trabalho. Caio assumindo em público a própria covardia, ou Regina tentando consertar a rodinha depois de destruir uma família. Diz de onde você está ouvindo e que horas são aí. Se essa história ficou com você, aperta em inscrever, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje e deixa um like para mais gente conseguir encontrar.